agora é rompido. Então a desunião é quando nós que pensamos de uma só maneira, eu, nosso pastor, as nossas irmãs, a mocidade, os irmãos, quando nós pensamos de uma maneira e aquela maneira que pensávamos, ela é encerrada, ela é separada, ela é rompida. Então, ao invés de todos pensarmos de uma maneira, uns pensam de outra, outros fazem de outra, outros defendem outra maneira. Isso é a desunião, é a falta de acordo entre as partes, a falta de acordo, no caso aqui, entre nós, os membros da igreja. E nós vemos ali que nos tempos de Neemias, isso ocasionou diversos problemas. Isso gerou diversos problemas. Nós sabemos que a base da união daquele povo era que todos eles eram de um mesmo povo, todos eles confessavam sua fé no único Deus, o verdadeiro Senhor. O altar havia sido renovado, todos eles haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Se nós pararmos para analisar, nós também temos características em comum. Nós também temos situações em comum que nos fazem pensar da mesma maneira. Por exemplo, todos nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. E isso nos leva a pensar todos juntos que Ele é o nosso Salvador. Muitos de nós não estavam aqui, mas foram resgatados pelo Senhor. E agora estamos aqui e entendemos que o nosso Deus é o único digno de adoração. Isso também é um pensamento comum que nos faz acreditar somente em Deus e adorar somente a Ele. E isso nos faz também sermos um na pessoa de Cristo. No entanto, como eu dizia ali à mocidade, se eu vier para a igreja adorar ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro, mas, por exemplo, a irmã Lúcia vier adorar ao Deus Shiva, que é um Deus lá da Índia, se a irmã Deneide vier adorar a Buda, se a irmã Sueli vier adorar a Maomé, nós nunca entraremos em um só acordo. Sempre haverá desunião, sempre haverá separação entre nós. Por isso, a união ela é tão importante, porque quando temos um só pensamento, quando temos um só acordo, nós conseguimos ter apenas um foco. O nosso foco é Jesus, o nosso foco é o céu. Amém? Então, além disso, conseguimos entender que Neemias, no capítulo 4, versículo 6, nos diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então nós vemos que os muros estavam se reerguendo, o templo estava se reerguendo, e Neemias continuava trabalhando com o povo. Isso acontecia porque o coração do povo estava desejoso a trabalhar, se inclinava a trabalhar. O povo dava as mãos e queria trabalhar. No entanto, nasce ali um problema, nasce ali uma situação de contenda entre o povo. Por quê? Havia naquela situação, nós vemos que o próprio Neemias diz ao rei que muitos daqueles povos, muitos daquelas pessoas estavam em situação de miséria, ou seja, não tinha dinheiro para comprar mantimentos, nem também tinha dinheiro para pagar os impostos ao governo, o que era e é algo muito importante, porque nós precisamos pagar os nossos impostos, assim como eles também precisavam. Então eles não tinham condições financeiras para isso. O que é que eles faziam? Eles recorriam, como hoje as pessoas também recorrem, aos empréstimos. Eles pediam dinheiro emprestado para poderem sanar as suas dívidas e adquirir mantimento para as suas casas. O problema estava justamente aí, porque as pessoas que eram ricas, ao invés de emprestarem com a intenção de ajudar, elas viam seus irmãos mais pobres como uma ponte, como um meio para ficarem ainda mais ricas. Então, de que maneira elas emprestavam? Elas emprestavam com usura. O que é a usura? É quando você se aproveita da situação frágil ou fragilizada de alguém para obter vantagens ilícitas. Então, assim aqueles homens faziam com aquelas pessoas mais pobres. Atualmente, isso também acontece. Acontece na pessoa daquilo que a gente chama de agiota. Quem são os agiotas? São as pessoas que emprestam dinheiro com juros altíssimos.
Então elas cobram juros altíssimos para emprestarem o seu dinheiro. E nós vemos que em lugar algum da Bíblia, como eu dizia à mocidade, nós vamos encontrar uma abertura do Senhor para esta prática, para esta atitude. Em todos os momentos da Bíblia, o Senhor ele vai condenar a agiotagem. Ele vai dizer que isso é errado, que isso é pecado. Então, tanto aquela pessoa que empresta como a agiota está em pecado, quanto aquela pessoa que apoia e que concorda com isso. Então nós temos que entender que isto sempre é errado. O pastor inclusive acrescentou que até a pessoa que procura o agiota já está com um problema sério, não é? Então nós vemos que além da Bíblia, além da nossa Bíblia, o nosso Código Penal, que é o nosso compilado de leis que determina o que é crime e o que não é no nosso país, aquele livro, ele também diz que a agiotagem é crime. No artigo 4, nós vamos ver que isso é um crime seríssimo, porque se aproveita da fragilidade de alguém para obter vantagem. Então, se nós queremos enriquecer, ganhar dinheiro, nós devemos trabalhar. É assim que o Senhor nos orienta. O homem comerá do suor do seu próprio rosto. Então, se você quer ganhar muito dinheiro, trabalhe muito, mas não tire vantagens ilícitas de alguém que está necessitado. Como o nosso pastor diz, né? É meter o pau em um cachorrinho que já está doente e quase caindo. Então, é você afundar mais alguém que já está em uma situação de desespero. Amém? Então nós vemos que isso é um crime. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, o versículo 9, ele vai dizer assim: mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então nós vemos que muitas pessoas, pelo amor ao dinheiro, elas começam a fazer esse tipo de prática, se aproveitando da necessidade de muitos irmãos. E nós vamos ver aqui que, além disso, uma das causas desta desunião era a falta de amor. Ora, meus irmãos, como é que nós temos condições de ajudar alguém que está necessitado, que está precisando, e além disso a gente cobra um juro exorbitante, uma coisa que não existe, que é fora do padrão, e a gente cobra esse juro exorbitante em cima daquelas pessoas. Nós vemos que mais à frente Neemias ele vai dizer que ele também emprestava juros, mas não com usura. Se nós partirmos para a nossa lei, nós vamos ver que o limite estabelecido em lei é de 12% ao ano. Considerando que nós temos 12 meses e em um ano, nós vemos que é de 1% ao mês. Vocês conhecem aqui algum agiota que empresta dinheiro de 1% ao mês? É de 10, 15 para lá, né? Ali o irmão está dizendo que é de 10, exatamente. A nossa cultura aqui, né, que o povo tem, a cultura aqui é de 10% ao mês. Mas o pastor disse que lá em Recife chega a 30%. 30% ao mês. Então, gente, se nós pararmos para analisar, uma pessoa que não tem o que comer, uma pessoa que não tem dinheiro para pagar os impostos, que não tem dinheiro para manter sua vida, como ela vai conseguir pagar um juro de 30% em cima de um dinheiro se ela não tem nem o que comer? E isso, queridos irmãos, vale lembrar que aquelas pessoas, elas já tinham superado os samaritanos, elas já tinham superado as dificuldades com Sanbalat, com Tobias, já tinham superado outras dificuldades. Aquelas dificuldades não eram com quem estava fora, era com quem estava dentro. Então o problema era interno. O problema era interno, era entre o próprio povo de Deus. E aí Neemias toma a par da situação, né? Fica a par da situação, toma a frente da situação e diz: olha, até eu tinha emprestado, mas Neemias pensa, diante da situação, eu não vou querer além daquilo que eu emprestei. Eu não vou querer os juros, eu não vou querer. Então Neemias ele se dá como exemplo para que aqueles homens também abrissem mão. E a lição nos ensina que aquelas pessoas, elas acataram a decisão de Neemias. Veja como é importante. Nós vemos que Neemias ele não chegou impondo: acaba com isso, vocês não podem receber. Não. Neemias disse: olha para mim, eu não vou receber.
Então Neemias se faz como exemplo. Como o nosso pastor dizia, é importante nós sermos humanos na hora de corrigir. Então Neemias, ele demonstra amor, fraternidade. Neemias demonstra amor, fraternidade, empatia, se colocando no lugar daquelas pessoas que estavam necessitadas. Então Neemias demonstra amor, demonstra fraternidade, demonstra empatia. E ao corrigir, o que é que acontece? Quando Neemias corrigem, eles acatam a decisão de Neemias. Tudo bem, vamos fazer assim também. Então eles acatam. Então aqui nós entendemos, meus irmãos, que a raiz da desunião, quando cresce dentro do nosso povo, nós devemos, acima de tudo, exercer o amor, exercer a empatia, saber até como corrigir. Porque muitas pessoas, como a gente comentava na classe da mocidade, muitas pessoas se aproveitam da situação. Você já imaginou se isso fosse hoje em dia? Chegasse uma pessoa para você: olha, tu sabia? Fulano lá da tua igreja foi lá na minha rua falar com outra pessoa, com aquele agiota lá. Fulano da tua igreja estava pegando dinheiro emprestado. Qual seria a sua atitude? Pois eu vou dizer ao pastor? Já pensou? Pois eu vou dizer ao pastor? Quando na realidade você poderia ajudar, orar por fulano, dizer: fulano, tu está precisando de alguma coisa? De que é que tu está precisando? Me diz que a gente vai resolver. A gente conversa com o pastor, a gente resolve. Até para corrigir, a gente tem que ter uma maturidade espiritual para isso. Então Neemias, até para corrigir, Neemias foi humano. Primeiro ele se deu por exemplo. Após se dar como exemplo, Neemias exerce amor, exerce fraternidade, exerce empatia, e a situação foi resolvida. Então, além de tudo, nós precisamos apresentar o amor. E lá em Neemias, no capítulo 5, versículo 11, nos diz: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então Neemias pede para restituir aquilo que foi exigido como usura. E assim aqueles homens acatam, e onde há união, nós aprendemos o quê? Que o Senhor ordena a bênção. Então aquele povo, após isso, após essa situação, o Senhor ordena a bênção. Queridos irmãos, se nós vencermos a desunião, se nós ultrapassarmos a desunião, se nós conseguirmos sobreviver a isso com cautela, com amor, com sabedoria, com empatia, exercendo aquilo que o Senhor nos ensinou, o Senhor ordenará a bênção nas nossas vidas. O Senhor ordenará a bênção na sua casa, o Senhor ordenará a bênção na sua família. Não leve a sério, não compactue, não leve adiante fofocas, contendas a respeito dos seus irmãos. Mas se você puder ajudar, ajude não vendo seu irmão como uma escada para você subir e evoluir e crescer em cima dele, mas olhando para o seu irmão como alguém que precisa da sua ajuda, que possamos ser um espelho de Cristo, porque assim, unidos e reunidos em um só propósito, com um só foco, o Senhor ordenará a bênção no meio de nós. Amém? Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Bendito seja o poderoso nome de Jesus. Meus irmãos, nossa gratidão aos irmãos que puderam estar conosco aqui na nossa EBD. Vamos estar de pé para estar realizando a leitura do relatório, todos, que Neneide sempre lê bem rapidinho. Em seguida a gente vai estar realizando a leitura do nosso texto áureo, né? E para ler nosso texto áureo hoje, vamos convidar a professora Sueli Medeiros. Ela vai estar lendo o nosso texto áureo com a Igreja do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Assim como autoriza o nosso pastor, vou ler o relatório.
Relatório da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Carnaíba, Pernambuco. Pastor presidente Ailton José Alves, pastor local João Neto. Classe Amiguinho de Jesus, essa sala está sem ter aula, né? Juniores, matriculados 6, presentes 3, visitantes 2, professor 1, total 6, Bíblias 2. Classe Campeões da Fé, matriculados 8, presentes 5, visitantes não teve, professor 1, total 6, Bíblias 6. Classe Campeões da Fé, matriculados 8, presentes 5, visitantes não teve, professor 1, total 6, Bíblias 6. Classe Lídia, matriculados 8, presentes 5, visitantes não teve, professor 2, total 7, Bíblias 8. Classe Gideões, matriculados 6, presentes 6, visitantes não teve, professor 1, total 7, Bíblias 7. Classe Discipulados, matriculados 9, presentes 7, visitantes não teve, professor 1, total 8, Bíblias 5. Total de matriculados 51, incluindo dirigente, secretário, vice-secretário, coordenador e 10 professores. Presentes 33, visitantes 3, total geral 36, Bíblias 28. Primeiro lugar de frequência, Gideões. Primeiro lugar de Bíblias, Lídia. Primeiro lugar de visitantes juniores e primeiro lugar em ofertas. Peraí. José Medeiros. Cadê aqui? Ele está aí ainda não? Vai ali, Guilherme. Peraí. Guilherme veio, Zé. Guilherme veio. Vai lá, Guilherme. Peraí. Esse é o momento, viu? Repita aí, irmã. Primeiro lugar em ofertas, sala. Lídia! Vamos orar para a mocidade aí, né, meus irmãos? Ganhar uma vez. Ganhar pelo menos uma vez. Vamos ouvir nossa professora, a irmã Sueli. Ela vem estar realizando a leitura do nosso texto áudio. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Texto áureo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Amém. Glória a Deus. Meus amados, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos convidar aqui o professor Matheus Rodrigues para estar fazendo esta oração. Parabéns à classe do discipulado. Está faltando alguns ainda, né, Matheus? Ou está todo mundo aí hoje? Está todo mundo lá hoje ou está faltando alguém lá? E aí, vamos lá. Mas um milagre já está acontecendo, eu estou vendo aqui um milagre acontecer. Tem um aluno ali que fazia tempo que eu não vi um discipulado, mas graças a Deus, Jesus está trabalhando, meu irmão. Trabalha, Jesus, trabalha. Os outros, se ele veio, os outros vão vir também. Está mais fácil, né? Está mais fácil. Vamos ouvir o professor fazer aqui a oração final. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Conforme o pastor nos determina, vamos estar orando. Quem mais necessita de oração? Eu também, a minha casa. Assim oremos. Santo Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor amado, por mais este momento, Senhor, que estivemos na tua casa, na escola bíblica dominical, aprendendo, Senhor, da tua palavra, Senhor amado, que possamos, Senhor, guardá-la em nossos corações e nas nossas mentes e que possamos praticá-la, Senhor, em nosso dia a dia. Fica conosco, leva-nos em paz para casa, Senhor, nos dá uma tarde de paz, uma tarde tranquila, e que à noite, Senhor, possamos estar aqui na tua casa, te servindo, rendendo glórias à tua santidade, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, é o que eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém. Meus irmãos, reforçando, no próximo domingo temos escola dominical. Convidem outras pessoas a estarem vindo, né? Cadê os jovens da escola? Pastor, a culpa é de Augusta, né? A culpa é de Augusta, que eu falei ontem na escola. A Augusta ficou brava, mas não trouxe ninguém para a escola, tá vendo? Vamos ouvir, e Érica também ficou assim, querendo falar, mas
engoliu as palavras. Mas vamos convidar os jovens para a escola, os irmãos se comprometam em trazer mais um aluno para a escola dominical. Traga mais de um não, se cada um trouxer um, já é uma grande vitória, tá certo? Nós estamos nos preparando, irmãos, para no próximo trimestre, os irmãos já podem dar o nome aí à nossa irmã Deneide, da lição, pois ela já está preparando o pedido, não é? Para a próxima lição, para no próximo trimestre já trazer o departamento infantil para a escola. Eu conversei com a irmã Sueli e a partir da primeira semana do mês de setembro nós estaremos voltando com os ensaios das crianças, tomando o cuidado e a precaução de que é necessária. Mande seu menino com máscaras, né? Se ele não tiver máscara, providencie. Tem tantos irmãos aqui que vendem máscara baratinho. Essa aqui, por exemplo, eu comprei a uma irmã aqui da congregação por R$4, muito boa. Ela, com máscara eu fico com dificuldade de respirar como vocês ficam, mas com essa aqui pelo menos dá para falar 5 minutos, né? Mas se você procura um irmão, pastor, eu não tenho R$4 para pagar numa máscara, né? Não deixe de mandar não, venha para cá que a gente ajuda a resolver, mas mande sua criança para o ensaio e não apenas venha, né? Irmã Sueli, irmã Jaqueline, é pouco para o trabalho pedagógico e orientação espiritual que precisa ser feito com as crianças, né? Porque não é só um ensaio, é um círculo de oração infantil. E se puder ficar para dar o suporte à irmã, cuidando do seu filho e apoiando os demais, eu tenho certeza que será de bênção para a glória do nome de Jesus. Então já vão se programando, já deem um nome, tanto alunos quanto professores, já podem dar o nome à nossa irmã Deneide, que a gente já precisa encaminhar o pedido, né? Os irmãos sabem que a gente vai ter problema com entrega aí, por conta que os Correios estão de greve. Então, quanto antes a gente adiantar o pedido, para a gente vai ser melhor. Se já puder dar o nome para a gente facilitar esse processo, eu tenho certeza que vai ser de bênção para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos estar, já oramos, não foi? Levanta a mão assim comigo, à direita. Repita após mim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Que o Senhor leve em paz e continue abençoando a todos em nome de Jesus. Os aguardo aqui hoje às 19 horas, para a glória do nome de Jesus.